Queridos amigos e irmãos do Grupo Espírita Irmão Áureo, todos aqueles que habitualmente ouvem ou estão ouvindo pela primeira vez o nosso podcast, sejam todos muito bem-vindos. Hoje teremos a lição Não Separeis o que Deus uniu, do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aproveitamos esses momentos para conduzir-nos à alegria e tomar iniciativa e em conjunto com todos os participantes que aqui estão colaborando com este estudo realizado pelo Fabiano e também com colaboração do Ítalo, organização do podcast do Fabiano e a prece da nossa querida Maria Carolina. Convido a todos a participarem desse tema, porque ele trata-se das uniões entre almas, uma decisão que envolve sérias questões. O capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo trata de um assunto de seríssimo aprendizado, exigindo de nós profundas reflexões, tanto para nossa orientação como para a instrução correta dos que buscam na doutrina um parecer seguro, um assunto que nos remete diretamente ao Pai Maior. Portanto, que possamos ter uma noite abençoada, que essas palavras possam tocar profundamente em nossos corações e que vocês possam acompanhar o estudo do Evangelho e todas as atividades do Centro do Grupo Espírita Irmão Áureo e também do Grupo Espírita Paulo de Tarso, que nos acompanha nessa caminhada virtual deste momento pela qual estamos passando. Que possamos todos ter uma boa noite abençoada, com muita paz, ouvindo essas orientações dos Espíritos que vêm trazer nas lições do Evangelho as palavras do Mestre Jesus. Que assim seja, vamos ouvir com muito carinho. Olá a todos, é um prazer imenso estarmos aqui mais uma vez, estudando e refletindo juntos, e hoje abordaremos o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não separeis o que Deus uniu. Eu sempre gosto de iniciar as minhas reflexões tentando buscar quais as razões, as motivações diretas ou indiretas que tocaram a minha alma num determinado estudo. E nesse caso é interessante porque eu cito a inspiração do inverno. A gente acabou de entrar no inverno quando eu estou aqui estudando. Aí durante toda a semana, como que um simples acaso, eu estava ouvindo novamente o concerto de Vivaldi, que é chamado O Inverno. É uma das minhas músicas clássicas favoritas, O compositor também é um dos meus favoritos. E não é por acaso eu vou colocar ela no fundo musical desse nosso estudo, Então eu me senti como se eu resgatasse pela lembrança, diversos momentos importantes que eu tive a oportunidade de refletir sobre compromissos assumidos na vida, na reencarnação, enfim, no nosso caminhar. E essas reflexões, algumas delas em momentos de dor e sofrimento, como acredito que acontece com todos nós, muitas vezes nos fazem ouvir as chamadas, de uma mensagem da Letícia chamada Inverno, ela fala das vozes inarticuladas da nossa alma. Essa mensagem chamada Inverno está no livro Amar e Servir, é do Espírito Letícia. É como ela mesma diz, nessa mesma mensagem, o inverno é a noite da vida e é no seu divino regaço, enluarado de paz e marchetado das estrelas da esperança, que a alma cansada se apresta para a jornada de regresso aos seus pagos de amor. E a gente vai ver que isso tem tudo a ver com as nossas reflexões de hoje. Então foi nessa busca de resgatar esse primeiro sentimento, dessa volta a essas reflexões lá de trás. Então, com base nisso, eu me propus a elaborar esse estudo e a compartilhar com vocês essas reflexões. E sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitas questões me chamaram a atenção, chamaram
saltaram aos meus olhos ao estudar. Primeiro, a sua estrutura peculiar. Enquanto a maioria dos estudos propostos por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo se inicia por um trecho do Novo Testamento, seguido na sequência pelas instruções dos Espíritos, que são mensagens espirituais colhidas e selecionadas ao longo da elaboração da obra, e frequentemente estendidas por textos elaborados pelo próprio codificador. Então essa é mais ou menos a estrutura dos capítulos do Evangelho. Nesse capítulo em particular, a gente vê apenas os trechos do Novo Testamento, do Evangelho, seguidos por comentários do próprio Allan Kardec. Eu não tenho mensagem dos Espíritos aqui. Será que isso é por acaso? Então a gente vai retomar essa questão lá no final desse nosso estudo aqui. Tá? Aguarda essa coisinha aí para a gente voltar mais adiante. Então, muitas questões, além dessa foi a primeira, me impressionaram. E no meu entendimento, sem querer ser repetitivo, todas essas questões convidam a reflexões que são profundas. Esse é um capítulo pequeno, mas muito profundo do Evangelho. A gente pode imaginar numa primeira leitura que esse capítulo, assim como o próprio trecho do Novo Testamento que lhe dá título, tratam apenas de questões relacionadas ao matrimônio e ao divórcio, entendido em sentido restrito mesmo, falando de casamento e separação. Em suma, discutiria apenas qual o papel do casamento e a possibilidade do divórcio. Mas será que é isso mesmo? Buscando aprofundar nesse nosso comentário, a gente lembra inicialmente que a ideia das bodas, do casamento proposto pelos judeus, ela é referida por diversas vezes por Jesus. E, na verdade, ela é uma metáfora que remete principalmente ao nosso relacionamento com Deus. Portanto, o casamento deve ser compreendido como nossa busca de compromisso indissolúvel e de união com a divindade. Lá no Evangelho de João, a gente tem lá o capítulo 10, versículo 30, quando Jesus fala assim: eu e o Pai somos um, ou seja, o símbolo dessa união, da unicidade. Portanto, seguindo essa linha de raciocínio, o divórcio, a separação, nos remete a toda conduta, ensinamento, sentimento, ação, vivência que nos afasta de Deus, que nos afasta da divindade. Ou seja, se por um lado, ao sermos criados simples e ignorantes, com a finalidade de chegarmos à perfeição, conforme a resposta dos Espíritos à questão 115 formulada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, por outro lado, na nossa caminhada tortuosa, não raro nos afastamos, nos divorciamos e nos separamos, ainda que temporariamente, de Deus, da divindade. Esse caráter transitório e volúvel do nosso comportamento e dos nossos usos e costumes é justamente o pano de fundo da discussão proposta pelo eminente professor Allan Kardec, que na primeira frase já nos propõe e inicia essa discussão. Ele diz assim: só o que vem de Deus é imutável. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudanças. Então, concluímos que a discussão aqui proposta é realmente profunda. Se encaixa bem, é verdade, nas questões relacionadas ao matrimônio e ao divórcio propriamente ditas, mas pode e deve ser estendida a todos os relacionamentos humanos. E também, resgatando o sentido da tradição hebraica, ao nosso relacionamento, primeiro para com Deus e depois para conosco mesmo. E o que nos impressiona é a sagacidade do raciocínio de Allan Kardec. Pois se a gente pegar em todo o texto elaborado, se a gente tirar as palavras específicas, como por exemplo matrimônio, casamento, filhos, pais, esposa, etc., o sentido ainda permanece plenamente aplicável a todos os relacionamentos. Isso é bastante interessante. O codificador, então, ele está nos convidando a refletir, sobretudo, no que constitui a base das leis do nosso raciocínio, da nossa conduta aplicado em todas as nossas relações, com os outros, com Deus e conosco mesmo. Selecionei aqui alguns trechos que para mim são significativos. Eles não estão necessariamente na ordem que aparece, tá? Mas extraímos assim.
abre aspas, ao lado da lei divina material, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os homens se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua se transmitisse. Em outra parte, ele diz assim, quando Deus disse, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus falou, não separeis o que Deus uniu, essas palavras devem ser entendidas com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. Mais adiante, ele refere assim, a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso, é útil e necessária, mas variável. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que elas sejam um corolário da lei de Deus. Como bom professor, fica bem claro uma das principais características, Allan Kardec deixa bem claro uma das principais características da lei divina. A imutabilidade e a perfeição, expressas na adaptabilidade e profundidade, pois a lei divina, ou lei natural, é a única lei que contempla em si mesma até as exceções. Ao mesmo tempo que ela não muda na sua essência, ela é capaz de adaptar-se e aplicar-se a todas as situações, sem exceção. Olha, isso é algo extremamente difícil até para o nosso entendimento. Como é que alguma coisa pode ser imutável e ao mesmo tempo mudar o tempo inteiro? Entretanto, nós temos que nos render à realidade que se apresenta à nossa volta. É dessa forma que a vida é. E esse é o sentido da perfeição divina. Por exemplo, a natureza, que é a expressão da lei divina ao nosso redor, ela é assim. Tudo muda o tempo todo, mas tudo se encaixa perfeitamente na harmonia do universo. E se algo parece ferir essa harmonia, por exemplo, quando a gente agride o nosso planeta, com os nossos maus hábitos, quando a gente muda tudo, destrói as coisas, a lei continua seguindo seu curso e vai continuar se adaptando e se readequando, como, por exemplo, um curso de água que contorna a pedra buscando seguir o seu caminho. E como nós fazemos parte da criação, também seguimos assim. A adaptabilidade das nossas leis transitórias que mudam o tempo todo, os nossos usos e costumes que seguem exatamente a mesma lógica, pois estamos todos submetidos, conforme referido pelo codificador à lei do amor. Entretanto, quer a divina providência que, pelo nosso esforço em buscar caminhos, nos aproximemos cada vez mais da divindade. É nesse contexto que é fundamental, então, um olhar para a nossa realidade presente. Como é que é a nossa conduta hoje? Como estamos agindo? E, novamente, a gente volta para o texto do capítulo do Evangelho, percebendo o quanto, sobre certos aspectos, as nossas práticas ainda pouco mudaram. Nos trechos que a gente vai destacar a seguir, a gente consegue ver claramente referência a certas práticas e comportamentos que, se a gente olhar para os dias de hoje, são extremamente comuns, são atuais. Vejamos. As condições que regulam as uniões são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente as mesmas, e nenhuma onde não hajam sofrido mudanças com o passar do tempo. Em outra parte, diz assim Allan Kardec, em se referindo às relações: quando tudo vai bem, segundo esses interesses, os interesses materiais, disse que o casamento é de conveniência, e quando as bolsas estão bem abastecidas, disse que os esposos estão igualmente harmonizados e devem ser muito felizes. Diz ainda assim, lá no Evangelho: aquilo que foi unido pela força se separa por si mesmo. O juramento torna-se um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal.
Não é por outra forma que o próprio Allan Kardec, né, se entregando à realidade, porque ele constatava o que foi e é realidade ainda na humanidade, ele destaca quando ele fala sobre divórcio. Ele diz assim: o divórcio é lei humana que tem por objeto, separar legalmente o que já, de fato, está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois apenas reforma o que os homens fizeram, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Aí ele segue, né? Isso significa que, desde o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única finalidade, a separação podia tornar-se necessária. Uma lei civil que, como todas as leis dessa natureza, devia passar pela prova do tempo. Olha como que o Allan Kardec ele é de extremo bom senso, né? Ao colocar a nossa realidade confrontada com as leis divinas, com o nosso objetivo, com aquele lugar que a gente deve buscar, né? Então, como co-criadores, como ajudantes na criação, impomos, ainda que de forma transitória, as nossas dificuldades internas à realidade exterior, através dos nossos pensamentos exteriorizados nos atos e costumes do dia a dia. Então, a gente entende que toda a discussão que está sendo proposta aqui é fundamental, ela é de fundamental importância. O caminho para a nossa união com Deus passa pela vida em sociedade, por todos os tipos de relacionamento com o nosso semelhante. E não há caminho para relacionamentos saudáveis que não passe pela reforma íntima e pela autorreflexão, ou seja, como nós nos relacionamos conosco mesmo. E nessas minhas reflexões, que eu vou chamar de invernais, né, do inverno, porque parece que é pesado, parece que é uma coisa triste, mas a gente retoma então no cerne, né, no centro dessa nossa discussão, que parece ser de sofrimento, o lindíssimo poema da Alta de Souza, no livro Parnaso de Além-Túmulo, intitulado Mensagem Fraterna, onde, num pequeno trecho, ela nos diz: volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Lindo, lindíssimo. Sim, realmente nos divorciamos da divindade. Nos afastamos de Deus em nossa caminhada pelo nosso mal proceder. Entretanto, em sua divina misericórdia, Deus espera por nossa recondução aos caminhos corretos, enviando sempre, e aqui enfatizamos, sempre, seus emissários amorosos para nos amparar, não importa qual a situação em que nos encontremos. E conforme falamos anteriormente, conseguimos aqui perceber um possível sentido no fato de Allan Kardec ter ele mesmo se esforçado para fazer essas reflexões, para escrever de próprio punho esse texto. E por não colocar aqui nenhuma reflexão vinda dos Espíritos. Aqui a gente retoma, lembra que a gente falou lá no começo? Por que será que ele não colocou nenhum comentário? Não é por outro caminho que não seja o esforço pessoal e intransferível. Nós temos que fazer da nossa parte. Nós temos que nos esforçar, refletir, conduzir as nossas ações, mudar os nossos hábitos, ter o esforço pela disciplina, fazer, enfim, o esforço pessoal e intransferível para que consigamos evoluir. Jamais conseguiremos delegar responsabilidades que nos competem. E ninguém conseguirá evoluir pelo outro. Contamos com o apoio dos Espíritos. Sempre. Mas teremos que fazer da nossa parte. Desta forma, o codificador então nos convida ao estudo, à reflexão e, sobretudo, ao exercício da busca pelo bom senso em cada estudo e em cada uma das situações que se nos apresentam.
E encaminhando agora para as nossas reflexões finais, nos lembramos lá novamente no Evangelho de João, no capítulo 1, onde o evangelista relata que 2 discípulos de João Batista se acercam de Jesus. Como aqui eu estudei e preparei, lá no Evangelho de João, ele não cita o nome dos 2 discípulos, mas fala que um deles era André, irmão de Simão Pedro, que é chamado logo na sequência dessa passagem. Um deles era André, irmão de Simão Pedro. No versículo 38, Jesus fala assim, então, esses 2 discípulos estavam cercando, eram discípulos de João, e estavam ali curiosos, olhando para Jesus, querendo se aproximar ou não. E aí Jesus, lá no versículo 38, João relata que Jesus diz assim: e Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Uma simples pergunta, mas muito profunda, E na lição 22 do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, ao comentar esta passagem, nos diz: a vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Encerramos aqui esta nossa contribuição, que foi feita de todo o coração, a todos que nos ouvem. Tenhamos uma boa semana. Fiquemos com Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Este tema de hoje que aqui foi abordado é um tema muito especial e atual também, porque a união ela tem sobre muitos aspectos. Nós temos uniões por amizade, uniões por amor, uniões por opiniões. Agora, essas uniões, para elas serem fortalecidas, a principal coisa que tem que ter é o amor e a tolerância, porque é com a nossa tolerância que nós vamos entender os nossos irmãos com os quais estamos ligados. E nós precisamos entender que com esses ensinamentos nós vamos fortalecer todos os nossos laços. Que a nossa união depende muito das nossas preces, dos nossos pensamentos e das nossas vibrações com as pessoas com as quais nós temos ligada. Então, o que Deus uniu, o homem não pode separar, mas também depende de nós sabermos entender essa união. E é com grande amor, com grande satisfação, que eu reitero as minhas palavras, porque essa lição foi tão bem compreendida e entendida por nós, que nós pedimos a Deus que realmente nas nossas orações, nos nossos corações, nós possamos entender o que são essas uniões, principalmente nos dias de hoje, que nós precisamos estar bastante unidos para podermos, com grande amor, passar esses momentos que nós sabemos são tão difíceis, mas que irão passar, porque tudo passará
e somente as coisas boas que vão ficar anexadas aos nossos corações. Que Jesus abençoe a todos, a esses nossos irmãos que aqui se dispuseram a falar sobre esses ensinamentos, e que Jesus, na sua compreensão, na sua tolerância, nos fortaleça cada vez mais para esse entendimento do que é uma união. Todos fiquem em paz com Jesus e que nós possamos cada vez mais estarmos fortalecidos por todas essas maravilhosas lições que aqui nos são comunicadas. E com grande amor, com grande gratidão, nós peçamos a Jesus que nos ampare hoje e sempre.